Olá, alunos! Professor Celso de novo para continuar falando de operadores de repetição. Nós vamos agora verificar o operador while e do while. São dois operadores muito úteis e são ideais quando a gente quer fazer, por exemplo, um menu. Vamos para a aula de hoje ver como é que isso funciona. Olá, alunos, tudo bom? Vamos continuando nossa aula de programação para microcontroladores, ainda falando de repetição, mas nessa aula nós vamos falar de repetição com o comando while e do while, além de ver alguns exemplos. A repetição while e do while, ela é diferente da repetição com for, porque não existe um valor determinado de repetição. Existe apenas uma condição. Então, não temos uma variável de contador. Ele pode definir um código que eventualmente nem vai ser executado. Se você quiser fazer um teste e de repente o seu loop não precisa rodar, o comando while pode pular totalmente esse código. E é um comando com a estrutura muito fácil. Dá uma olhada, eu coloco a palavra while, qual é a condição que eu quero testar. Enquanto essa condição for satisfeita, eu vou ficar nesse loop fazendo as minhas ações e, se for necessário, eu vou ficar para sempre. Ok? Então, o comando while, ele pode acontecer de travar o seu programa se você errar alguma coisa. Vamos dar uma olhada num exemplo simples que tem um pouco a ver com o sistema de microcontrolador. Imagina se eu quero processar um dado que está vindo pela porta serial. Eu não sei quando a porta serial termina de mandar os dados, né? Isso vem de algum outro lugar que não tem o controle. Então, o comando while, ele pode processar dados verificando se o buffer de dados está vazio. Enquanto tiver dados no buffer, ele vai processar. E aí a pergunta, quantas vezes o loop while executa? Eu não sei. No caso desse exemplo, ele executa enquanto tiver dado no buffer. Depende do que vai ser transmitido. O comando do while é muito parecido com o comando while. Mas lembra que o comando while, ele verifica a condição no início. O comando do while, ele verifica a condição no final. Portanto, ele vai precisar executar o código pelo menos uma vez para fazer o seu teste. Enquanto o while pode nunca ser executado, o comando do, ele vai ser executado pelo menos uma vez. Enquanto a condição não for satisfeita, o comando do vai fazer as suas ações. Vamos dar uma olhada, por exemplo, se eu quiser fazer um menu de opções. O usuário pode colocar a opção e a opção pode estar errada. E o usuário pode errar quantas vezes ele quiser. Mas sempre eu vou ter que mostrar o meu menu pelo menos uma vez. Então, o comando do, ele é muito bom para a gente fazer interface com o nosso usuário, mostrando o menu, mostrando opções de seleção e assim por diante. Eu também tenho comandos de desvio que a gente pode usar com esses tipos de estrutura. Nós já vimos o comando break. O comando break, ele termina a repetição. Mas eu também tenho como sair de uma repetição com o comando return. Se eu estiver fazendo uma repetição dentro de uma função, estiver calculando um dado e eu dou o comando return, a função imediatamente retorna e por isso o loop vai ser paralisado. Eu tenho também um comando muito antigo, que é um comando goto. Tá? O comando goto, ele vai para um trecho de programa que tem um nome especial. Atualmente, esse comando não é mais usado, certo? Não se usa mais o goto na linguagem C, mas ele existe para que a linguagem C seja compatível com sistemas muito antigos.
Se eu quiser sair de um programa de execução, eu posso sair do programa dentro de um loop. Basta dar o comando exit e eu vou sair do meu código. O comando continue, ele é parecido com o break. Você lembra que o break termina a execução do loop e continua o programa sem fazer mais nada? O continue, ele também vai terminar, porém apenas o loop corrente. Ele pula o código intermediário, mas ele continua no loop, voltando para o início. Eu não vou focar muito nessa aula no comando return, porque a gente vai ver em mais detalhes com funções e bibliotecas. O comando goto a gente não comenta, porque ele atualmente não é mais usado, ele é muito antigo. Agora, o comando break e o comando continue, eles são muito usados e eles são comandos importantes. O comando exit, basicamente, a gente usa para sair de um programa. Então, o foco aqui vai ser o comando break e o comando continue. Vamos dar uma olhada no exemplo do break para a gente entender um pouco melhor. Vamos imaginar que eu estou executando um comando, eu tenho um for fazendo a sua contagem, mas se a contagem passar pelo número 5, você quer interromper essa contagem. É o que esse código faz. Observe que o código do seu comando for, ele começa no 1 e ele vai contar até 10. Só que ele nunca vai terminar essa contagem, porque se o meu x for igual a 5, ele vai chamar o comando break e ainda vai dar uma mensagem dizendo qual o valor do contador x quando ele saiu do loop. O continue faz algo diferente. Observe, é o mesmo caso, eu estou contando de 1 até 10. Mas quando chegar no valor de 5, você vai pular o printf, vai sair dessa interação, mas você volta para o loop. Então você vai continuar com o número 6, com o número 7, com o número 8, até o loop terminar. Isso vale tanto para comando for, quanto para comando do, quanto para comando while. Então, atenção, nesse exemplo aqui com o break, o for para totalmente a sua execução. Nesse exemplo com continue, o comando for ele vai por apenas uma interação e vai continuar daí para frente. Isso torna a linguagem C muito flexível para fazer os nossos programas, mas eu prefiro que a gente use o tempo de aula para verificar exemplos. Vamos dar uma olhada o que eu preparei para essa aula. Eu coloquei apenas 3 exemplos para tentar reduzir um pouco o tempo, senão a aula fica muito longa. É bacana a gente ver exemplos, mas nós temos muitas coisas no livro. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo dentro do Code Blocks e fazer 3 exercícios. Para o vídeo ficar um pouco mais curto, eu já criei os nossos 3 exemplos, criei projeto, preparei os arquivos e eu copiei o enunciado aqui como um comentário. Esse programa aqui quer que leia diversos nomes e vai mostrando o nome na tela. E vai terminar quando o nome digitado for nenhum. Quantas vezes isso vai ser executado? Quantas vezes for necessário, né? Só vai parar quando for escrito nenhum. Eu sei que é um loop que não tem um número pré-determinado, ele é aberto, então não dá para usar o for. Eu posso usar tanto o comando do quanto o comando while, né? Os dois podem ser usados da mesma forma. A única diferença é que o while testa no começo e o do faz o teste no final. Então eu vou usar o comando do nesse caso, porque eu quero que pelo menos uma vez ele vá perguntar para o usuário qual o nome. Então ele vai dar aqui printf, digite um nome com apenas uma palavra. Se for José da Silva, ele só vai ler o José, né? Mas acho que isso não é necessário não, porque se ele digitar qualquer outro nome diferente, vai continuar, né?
Então só digite um nome, tanto faz, tá? Digite um nome, aí ele vai ter que ler esse nome. Nós estamos falando de ler string, né? Então, %s, que é string, e ele vai ler esse nome, né, na variável chama nome. Só que essa variável aqui não existe, então eu vou criar ela. Como é que é a variável para string, né, pessoal? Não é número inteiro, é uma sequência de caracteres. Char é para ler um caractere, só que eu quero ler um nome que não tem um caractere. Eu vou supor que o nome possa ter até no máximo 30 letras, ok? Então, um char, que é um vetor aí, uma variável nome, com 30 posições de caractere, o cara pode escrever até 30 letras e eu passo o valor que foi digitado para esse nome aqui. Aí ele tem aqui um printf, não é hello world, é outra coisa, né? Aí ele vai ler esse nome, vai escrever esse nome, o nome digitado foi %s, a variável nome, não é verdade? Então ele vai escrever digite um nome, aí a pessoa coloca o nome, se eu não colocar aqui o /n, a pessoa vai escrever na frente, o nome digitado foi, e aqui eu quero pular linha, né? Quero pular 2 linhas aqui para dar um espaço legal, e ele vai ficar fazendo isso aqui para sempre. Quando é que ele vai parar? Ele vai parar enquanto o nome nenhum, né? Então eu vou pôr o ponto e vírgula aqui, vou ver se isso aqui funciona, ok? Então vou salvar isso aqui, né? Exemplo 6 que a gente está fazendo agora é continuação da nossa última aula, e ele já deu um erro aqui, né? Erro com expressão. Observe, isso aqui não faz sentido nenhum, essa mensagem de erro é muito confusa. O que está acontecendo aqui, pessoal, é que isso aqui é uma sequência de caracteres, isso aqui é uma variável. Você não tem como comparar nome de variável com sequência de caractere, porque aqui eu tenho várias letras. Então, como é que eu vou comparar e ver se a palavra é igual ou não é? Aí eu preciso da ajuda do livro. Vamos lá abrir o livro. Estamos aqui com o nosso livro. Então vamos procurar aí o nosso capítulo 4, vamos procurar o índice. Então aqui tem a contagem, a gente já estudou um pouco do system, né? Então, aqui ele está comparando o caractere, né? Olha, letra igual getChar. A função getChar ela captura só um caractere, né? Então getChar pode ser comparado com apenas uma letra, então isso pode. Mas quando é palavra, isso aqui não vai dar certo, né? Então eu posso usar o do ou eu posso usar o while quando eu quero fazer um getChar para pegar apenas um caractere, né? E quando não for caractere, hein, pessoal? Com teste no final, teste no final é o que a gente está fazendo, né? Do com ações, while, aí ele testa a condição. A gente tem aqui, digite uma letra novamente é letra. Aqui ele já está falando do for com variável de controle. Achei, olha lá. Ele tem isso aqui, ó, para comparar string, eu não posso usar simplesmente igual. Eu tenho que chamar uma função de comparação e verificar se essa função é zero. Então eu já entendi agora, eu tenho que fazer strcmp e verificar se isso é igual a zero. Posso usar isso no if, posso usar isso aonde eu quiser. No caso, eu vou usar aqui no meu programa. Então, eu quero string comp, no caso, meu nome, ele tem que ser comparado com a palavra nenhum, e aí ele vai ver se isso aqui é igual a zero. Ok? Então, isso aqui deve funcionar. Ele chegou aqui, ó, digite um nome, já está dentro do meu do, né? Eu vou colocar Maria. O nome digitado foi Maria, e aí ele já terminou. Isso não está certo, porque ele precisa ler diversas vezes até que o nome seja nenhum. Aqui ele está fazendo a comparação, mas ele está comparando com zero. Eu vou inverter.
Eu quero quando for diferente de 0, porque eu quero que ele pare apenas quando o nome for igual. Então vamos rodar novamente. Escrever Maria. O nome digitado foi Maria. Agora é Ana. Né? Se eu escrever o nome José da Silva, ele vai ignorar o que tem depois do espaço, ele vai pegar só o José. E aí ele vai separar essas strings e aí ela vai pegar as outras strings e colocar nos próximos nomes, olha só. Então isso aqui é uma coisa um pouco estranha, porque já bagunçou um pouco a minha interface. Então isso funciona? Funciona, mas isso aqui já não tá bom, né? A gente imagina que o nome tenha uma palavra. Quando você coloca várias palavras, ele deixa isso no buffer do teclado e depois ele vai ler o da e depois ele vai ler o Silva, né? Se eu colocar aqui Marcos, o nome digitado for Marcos. Agora, Marcos Ribeiro, ele leu Marcos e depois o Ribeiro fica esperando para já ser colocado. Isso aqui não está legal. Isso aqui ainda é um problema que eu tenho que tentar resolver. Quando ele digitar o nome e eu fizer o scanf, eu quero limpar esse buffer para não ficar coisa para trás que vai dar problema para mim. Então eu tenho aquele comando lá que nós vimos que ajuda a evitar esse tipo de problema. Quando eu tenho o comando de leitura de teclado que vai trabalhar com letras e caracteres, a gente usa aquele F-flush, né? Então eu vou fazer o meu F-flush aqui para justamente resolver esse bug, né? Vou colocar aqui o F-flush depois do scanf. Então vou salvar isso aqui e vamos ver se isso resolveu o meu problema. Maria, deu certo. José, deu certo. José da Silva, deu certo. E o da Silva, que aparecia antes? Como eu dei o F-flush, ele limpou o meu buffer de teclado, resolveu o problema de entrada que esse programa tinha. Então eu preciso conhecer essas coisas para resolver problemas, senão o meu programa vai ter bug e aí você vai ter um programa que não funciona de uma maneira muito legal. E se eu escrever nenhum? O nome digitado foi nenhum e o programa terminou. Né? O melhor ainda é se eu quiser caprichar, e eu vou colocar aqui ainda um printf. E eu ainda vou colocar uma mensagem bem bacana. O programa terminou porque você escreveu nenhum. Né? Só para a gente deixar bem claro que o programa terminou de maneira correta, não é verdade? Rodar isso aqui. Faltou o ponto e vírgula, né? Ele está falando do return, que não tem nada a ver o return com esse erro, né? Olha cada erro maluco, né? O erro é aqui, né? No meu printf. Vamos rodar. E agora eu vou digitar Maria, José, Pedro. Se eu colocar nenhum, o programa terminou porque você escreveu nenhum. E quanto que esse programa vai rodar, hein, pessoal? Quantas vezes ele vai rodar? Cara, ele vai rodar até cansar. Eu posso colocar aqui, ó, um monte de palavras, um monte de letras. E se eu ficar colocando só um monte de letra, ele vai rodar para sempre. Então, o comando do e o comando while, ele não tem assim um fim pré-determinado. E às vezes isso causa programa travando, ok? Se você estiver fazendo um programa e ele trava inexplicavelmente, às vezes é o caso de você ficar de olho nesses comandos aqui. Então o programa terminou. Quando eu escrevi nenhum, vou salvar. Esse exemplo está terminado. Qual que é o próximo, hein? Faça um programa que pergunte um número para o usuário. E depois ele tem que repetir até o número seja inteiro entre 10 e 20. E aí ele ainda tem que mostrar a mensagem de erro. Não pode ser negativo, não pode ser menor que 10. Não, eita, então tem limites aqui. Isso faz sentido, né? Imagina que você está num processo, digite o valor da temperatura. Aí o cara coloca lá menos 40 graus. Às vezes esse valor é inválido. O cara coloca 200 graus. Pode não ser possível. Então é muito comum a gente precisar
verificar aquilo que o usuário digita, aquilo que o usuário faz. E o melhor jeito de fazer isso é com os comandos do e com os comandos while. Então vamos lá, criar uma variável. Então vou iniciar com 0 aqui, número 0. Então eu vou fazer com do, porque aí ele já vai ficar perguntando, ele tem que rodar pelo menos uma vez para fazer a pergunta, né? E ele vai fazer essa pergunta até que eu tenha aqui uma condição, né, pessoal? Eu tenho que escrever a minha condição aqui. E o que ele vai fazer dentro desse loop com do? Então eu vou colocar aqui a minha mensagem de printf, digite um número entre 10 e 20. Né? Eu vou colocar aqui ainda que o número é inteiro, né? Entre 10 e 20. Né? Digite um número aí entre 10 e 20, eu vou querer que ele põe na linha de baixo. Aí eu vou dar o scanf para ele ler o valor do número, né? Então ele vai ler o número aí %d. Tem que colocar o e-comercial para indicar o endereço da variável que ele vai gravar, né? Então ele vai ler, considerar que não pode ser negativo, então ele tem que ver se o número é negativo primeiro, né? Número menor que 0, se ele for menor que 0, ele vai ser negativo, né? Um putS, eu vou usar putS porque eu não tenho que pôr variável nem nada, então eu vou escrever aqui, não pode ser negativo. E se um número menor que 10, ele vai colocar qual mensagem? Copia e cola. Não pode ser positivo menor que 10. E ainda ele vai ter que ver se o número é maior que 20. Opa, apertei errado aqui. Número maior que 20. PutS não pode ser positivo maior que 20. E ele tem que repetir com duas condições, tem que estar entre um valor. Então aqui onde é a minha condição, claro que não vai ser a palavra condição, né? Eu vou ter que escrever aqui uma expressão matemática. Então ele tem que checar duas coisas, né? Ele tem que checar número menor que 20 e ele também tem que checar número maior que 10. E aí eu preciso usar uma operação AND, né? Tem que fazer um AND dessas duas coisas aqui, porque as duas condições têm que estar satisfeitas. Isso é uma porta AND. E o operador AND na linguagem C é o e-comercial. Né? Então eu terminei aqui, vou colocar o ponto e vírgula. Vou ver se isso aqui dá algum resultado para mim. Vamos rodar. Então digite um número inteiro entre 10 e 20. Eu vou colocar o número 6. Não pode ser positivo menor que 10. Isso já foi, mas ele só parou aí, né? Não perguntou mais, isso está errado. E ainda tem aquela questãozinha do acento, que às vezes eu esqueço. Então, tiro o acento daqui. Só que isso aqui não deu certo não, né? O número menor que 20 e número maior que 10 não funcionou do jeito que eu pensava. Então vamos rodar de novo. Vamos ver se eu arrumei pelo menos aquele negócio lá do acento e vamos colocar um número maior. Não pode ser positivo maior que 20. E se eu colocar um número negativo, hein? O que será que vai acontecer? Se eu colocar aqui menos 5, aqui eu tenho um erro. Olha só, pessoal, achei um bug. Porque quando eu coloco menos 5, ele diz que não pode ser negativo e depois ele ainda fala que positivo menor que 10. Só que não tem nada a ver, né? Menos 5 não é positivo menor que 10. Então eu tenho mais erro nesse programa ainda, tenho que testar bem as coisas, não é? Né? Então aqui não basta ver se o número é menor que 10, porque ele tem que ser menor que 10 e tem que ser maior que 0, não é verdade? Eu tenho que checar duas coisas aqui. Porque menos 5, senão ele vai dar verdadeiro, é menor que 10, menos 5 é menor que 10, vai dar mensagem errada para mim. Né? Vamos testar de novo se esse bug eu resolvi, pelo menos. Roda aí, vamos colocar menos 5. Olha lá, não pode ser negativo. Então, isso deu certo, mas ele ainda não está funcionando aqui no meu loop. Então, ele está fazendo aqui menor que 20, fazendo um AND com maior que 10. Comando while, ele vai trabalhar quando a minha condição é falsa.
Então eu preciso colocar uma porta inversora aqui, não é só uma porta AND. Então, para transformar isso aqui numa NAND, eu vou colocar um sinal de exclamação, que é o meu inversor, o meu NOT, né? Então eu vou negar essa condição aqui. Vamos ver se é esse o problema. Digite um inteiro entre 10 e 20, eu não vou colocar 2. Não pode ser positivo menor que 10. E ele abortou de novo. Então não está funcionando a minha condição. Percebe? Então, às vezes, pessoal, a gente precisa tomar bastante cuidado quando nós fazemos esse tipo de análise. Essa porta inversora, ela está invertendo essa parte do sinal. O que está acontecendo aqui? Eu preciso colocar parênteses para que essa porta inversora faça a inversão de toda a minha expressão, não é apenas do primeiro termo. E eu acho que isso deve resolver o meu problema. Então é uma inversora depois da minha porta lógica, não é antes. Então vamos rodar isso aqui. Digite um número inteiro entre 10 e 20. Eu vou colocar 4. Agora deu certo. Coloco 5. Agora deu certo. Se eu colocar 11, ele termina. Então, pessoal, quando a gente dá essa aula para um colega que não entende de lógica digital, ele fica perdido nisso aqui. Mas como a gente já tem o curso de eletrônica, a gente sabe muito bem que você colocar a inversora na frente da porta lógica é diferente de você colocar uma inversora na entrada. Então eu quero primeiro que ele faça a porta AND e depois que ele faça a inversão. Depois que ele faz a minha operação. Se eu tirar esse parênteses, vai parar de funcionar o meu programa. Tirei o parênteses e vou começar a rodar. Basta eu colocar aqui um número -4 e ele já termina, já deu tudo errado. Então, colegas, muita atenção com essa questão de teste lógico que vai retornar verdadeiro ou falso, porque isso é importante. Mas fiquem tranquilos que se vocês pegarem esse tipo de problema numa expressão, divide a sua expressão em parte, você coloca a sua expressão aos poucos e aí você vai testando item por item, certo? Da sua expressão até você conseguir achar o seu problema. E eu posso ficar digitando o número errado aqui para sempre, que vai dar toda hora errado. Agora, se eu boto 18, o programa termina. Então, muita atenção, pensem nas portas lógicas quando vocês forem fazer esses testes com if, com while, eles têm que retornar verdadeiro e falso, que é o 0 e 1 binário que a gente está acostumado, ok? Muita atenção para um erro desse vocês não acharem que é impossível ter um erro desse, né? Isso não, na verdade, é tão possível que muita gente erra isso, tá? Faça um programa que mostre um menu com 3 opções e pergunte a escolha do usuário. Se a opção for inválida, mostre o menu novamente. Então ele vai ter aí um menu com a opção ABC ou 1, 2, 3, e aí ele vai ter que escolher o menu até que a opção esteja correta. Então vamos pensar aqui como é que eu posso fazer um menuzinho, ok? Ajuste de temperatura. Aí ele vai escrever isso aqui. E aí ele vai mostrar um menu aqui. Você vai apertar U para subir, né? Fazer o up. Vou fazer aqui U, subir temperatura. Aí vai, imagina que a gente fez algum controlador, não sei, alguma. Aí tem o D, que é para fazer um down, abaixar temperatura, e o X, que seria o exit, que é sair do menu temperatura. Então vamos imaginar que em algum momento eu vou ter um menuzinho assim, ele vai pedir para ajustar a temperatura, aí ele vai subir, vai abaixar ou vai sair da temperatura. Tá aí, ó, um menu com 3 opções e ele quer saber a escolha do usuário. Então agora, vamos olhar lá no livro e a gente pode usar o comando de get, né, que lê uma letra rápida do teclado. Eu me lembro que tinha um exemplo bacana lá no livro. Vamos olhar lá no livro como é que a gente pode fazer isso.
Ele tem esse negócio aqui, né? Char letra, letra igual get char. Também da função get char captura o caractere. Então eu gostei desse negócio aqui. Vamos fazer assim, que está pronto no livro, né? Interessante, o get char já lê a tecla mais fácil para nós. Eu vou ter a variável, né? Letra. Aí ele vai fazer a letra, eu vou iniciar com 0. Letra igual get char. Vou colocar mais um parênteses aqui para ficar fácil de entender. Então, primeiro ele vai fazer letra igual a get char e ele vai verificar a letra aqui, né? Para poder sair do meu menu. E quando é que ele vai sair do meu menu? Quando for o X, né? Aí ele vai sair do meu menu. Então ele vai começar checando essa opção e ele vai terminar aqui. Vamos dar um espaço. O que eu tenho aqui, hein, pessoal? Vamos entender isso aqui. Será que é só isso mesmo, né? Ajustar a temperatura, vai subir a temperatura, D para baixar e X para sair. Então, se o cara ficar apertando U, ele vai subir a temperatura. Se abaixar D, vai abaixar. Se for o X, vai sair do menu. Só que eu vou usar a letra minúscula, tá? É mais fácil no teclado, né? Ele na linguagem C faz diferença, né? E aí ele vai mostrar uma mensagem para o usuário, subindo 1 grau, se ele apertar para subir. Ou ele vai mostrar descendo 1 grau, ou ele vai mostrar opção inválida. Tente novamente. É isso que eu quero que ele mostre para mim. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Né, subindo e descendo a temperatura até o cara apertar X e vai sair do menu. Só que ele não vai escrever isso de qualquer jeito, né? Ele tem que chamar a função, fazer o que tem que fazer, né? Aqui eu só vou fazer o print, mas no caso ele ia mudar uma variável, ia mandar um comando para o microcontrolador, sei lá o que ele ia fazer. If letra for igual a U, aí ele vai fazer um printf subindo a temperatura. Se letra for igual a D, ele vai fazer um printf descendo 1 grau. Aqui ele vai ver se... agora tem que fazer um monte de teste, né? Porque eu tenho 3 coisas que ele pode apertar, né? Se letra for diferente de U, ou letra diferente de D, ou letra diferente de X, a opção é inválida, né? Então ele vai ter que testar tudo isso aqui, só que eu vou colocar parênteses para garantir que eu não estou ferrando a minha porta lógica aqui, né? Porta lógica na linguagem C com operações lógicas, inversão, é às vezes um pouco maior para escrever. Se ele pega o caractere com getChar, guarda na variável letra. Aí ele compara se não foi X. Cara, porque se foi X, ele terminou o programa, né? Ele saiu da opção e acabou, né? É isso que está falando. Então vamos fazer o printf disso. Saiu do menu com... saiu do menu porque apertou X. E aí o programa termina. Vamos ver se é isso que o programa quer mesmo, né? Faça um programa que mostra um menu com 3 opções. Pergunte a escolha do usuário. Se a opção for inválida, mostra o menu novamente até que a opção seja correta. E aí ele fica mostrando até que a opção seja correta, até o cara terminar de usar o menu. Gente, isso aqui é cara de microcontrolador, não é não? Letra igual a 0, né? Inicializei aqui, aí ele vai ler uma letra do teclado, aí ele vai ver se não é X. Porque se for X, ele já sai do menu. Se não, ele vai dar o printf, vai mostrar as opções que eu tenho e vai verificar. Se eu apertei U, ele ainda mostra uma mensagem para mim. Se eu apertei D, ele desce 1 grau. E se eu apertar alguma coisa errada, ele vai dizer que a opção está inválida. Vamos tentar rodar isso aqui. Bom, aqui o programa está rodando com a tela totalmente preta, não está mostrando nada, nenhuma mensagem de erro, nem o programa terminou, nem o programa andou, não fez absolutamente nada. Como eu comentei com vocês, às vezes a coisa trava e já era. Então o meu programa
ele está totalmente travado, né? Tudo isso que eu fiz não serviu para nada, ele não está nem mostrando uma mensagem na tela, e eu tenho que ver por quê. Vai pedir o get char logo do início. Então por que ele não mostra? Porque ele fica esperando eu digitar uma tecla. Olha que sacanagem. Ele tem que mostrar a mensagem primeiro, né? Então o while não vai ser bom, é melhor fazer o teste no final. Então eu vou colocar aqui um do para rodar sempre esse menu. Eu preciso que pelo menos uma vez ele apareça, senão vai parecer que o negócio está todo travado, né? Então ele vai fazer esse do, e esse do vai terminar aqui com esse while. E aí ele vai fazer o teste aqui embaixo, para ver se isso aqui por acaso funciona. Vamos tentar. Opa, já melhorou um pouco. Só que ele já saiu dando opção inválida, já deu tudo errado aqui, né? Então isso aqui também não funcionou não, e ainda está travado. Então vamos lá. O que aconteceu? Letra igual a 0, né? Inicializei com 0. Aí ele mostra o menu e ele já vai checando se a letra... Ah, ele vai checando a letra, mas ele ainda não leu a variável, né? Então eu preciso ler a variável depois de mostrar o menu, porque senão ele vai ler só no final. Então isso aqui não é uma boa ideia. O melhor é fazer a leitura já aqui, né? Letra igual a get char. Então ele vai ler a letra, né? Que eu quiser colocar no meu menu. Aí ele vai checar tudo e aqui ele não precisa fazer o get char que ele já fez lá em cima. Vamos rodar novamente. Ponto e vírgula antes do token, parênteses, que eu não entendi nada. Para variar, as mensagens de erro não ajuda, mas eu tenho aqui problema com parênteses. Isso aí, tem um parênteses a mais, né? Porque eu copiei a função lá para cima. Vamos rodar. Ajuste de temperatura. U para subir, D para baixar e X é para sair do menu. Eu vou tentar escrever uma letra inválida aqui. Vou colocar a letra I. Olha lá, opção inválida, tente novamente. Opção inválida, tente novamente. Colocar I. Por que ele está mostrando duas vezes, hein, gente? Né? Se eu colocar aqui um monte de coisa, ele vai mostrar um monte de... Isso aqui está errado, né? O que eu esqueci, pessoal? Quem lembra o que eu esqueci? Será que vocês conseguem lembrar o que está errado aqui? Está faltando o F-flush, né? Porque senão ele vai ficar com o buffer do teclado preenchido e vai dar tudo errado no meu menu. Depois que ele leu o meu get char, ele limpa o buffer de teclado para não dar aquele bug. Então vamos rodar de novo. Agora eu vou colocar a letra I. Agora sim, ó, opção inválida, tente novamente. Agora eu colocar a letra C. Opção inválida, tente novamente. Opção X. Opção inválida, tente novamente e saiu do menu selecionando o X. O X não é inválido, né? Já tem um problema aí, né? Então isso é um problema mesmo, né? Tem alguma coisa errada, né? Ele está dando opção inválida, tente novamente e não sei por quê. Vamos colocar aqui embaixo aí para facilitar a visualização da gente. Vou dar dois espaços aqui para facilitar a minha leitura. E aqui eu vou mandar pular uma linha também para ficar melhor para mim entender. Ele está dando tudo errado aqui, né? Se a letra não é U, ou letra não é D, ou a letra não for X, é opção inválida. Mas quando eu coloco X, isso aqui é para dar falso, esses dois vão dar verdadeiro, e aí 0 com 1, eita, se eu fizer, é verdade, né, pessoal? Se eu fizer aqui igual a 0, aqui igual a 1, aqui igual a 1, eu vou ter uma lógica ao contrário. Eu preciso, acho que, fazer uma porta AND, não é uma porta OR, né, gente? Porque eu tenho que checar as três condições ao mesmo tempo, não é uma porta OR. Porque senão qualquer condição aqui que for inválida, ele vai dar problema para mim. Então eu achei um problema aqui na minha porta lógica do if, novamente, né? A minha lógica aqui está errada. Vamos rodar. Agora eu vou tentar a letra I.
Opção inválida, tente novamente. A letra R, opção inválida, tente novamente. Agora eu vou tentar a letra X. Saiu do menu selecionando X e terminou o programa. Beleza, consegui arrumar aquele bug. Agora, será que está funcionando a opção de subindo e descendo? Aqui eu vou colocar a letra O, deu opção inválida. Agora a letra U. Subindo 1 grau, ajuste de temperatura. O que mais você quer? Eu quero subir mais 1 grau. Agora eu quero abaixar a temperatura. Descendo 1 grau, descendo 1 grau, subindo 1 grau. Terminei, eu dou X. Certo, pessoal? Então temos aí o programa terminado, né? Sempre uma dúvida analógica, temos que praticar para ir pensando o jeito, né? Num programa de microcontrolador, aqui onde está o printf, eu ia chamar uma função para controlar a minha temperatura, que tem que subir 1 grau. Mas isso aqui, pessoal, é a parte do menu do meu microcontrolador, né? Que vai funcionar aí para subir e abaixar a temperatura e sair do menu, voltar para o outro menu. Então pensa num menu de microcontrolador, vão ter vários e vários códigos parecidos com ele. Todos eles checando a opção inválida, checando a letra, né? Dependendo do botão que você colocar, ele vai funcionar de uma maneira diferente do que está aqui. E aí a gente começa a entender aonde que a linguagem C se aplica dentro do nosso curso. Vamos voltar lá para a nossa aula. Isso aí, pessoal. Temos então 3 exercícios resolvidos. Eu espero que tenha ajudado vocês. E, como sempre, não esqueça que nós temos muitos exemplos na internet, muitos exercícios no nosso livro. Se você tiver dificuldade, você reinicia, assiste o vídeo novamente, refaz os exemplos, tenta fazer o que o livro mostra para você e entender o que está acontecendo com os seus programas. Porque quando no nosso curso nós formos programar um microcontrolador, nós vamos precisar desse conhecimento de linguagem C. Temos finalmente a nossa lista de exercício, que já está colocada no sistema na escola e completa os exercícios que nós tivemos na aula anterior. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, agradeço a presença de todos e bom estudo para vocês.